Aleluia. Meu amado irmão, irmã, olá. Que presença gloriosa do Senhor aqui, não é? Queria que você fechasse os olhos agora um pouco mais. Você que está lá atrás, está no lado, na frente. Não importa onde você está sentado, você está diante da presença do Senhor. Ele está aqui. Nós vamos cantar uma canção que tem tudo a ver com a palavra de Deus que tem nos sido ministrada nas últimas semanas. Eu gostaria que você ouvisse, e quando você for ouvindo, você fosse orando as frases que estão sendo cantadas, fosse repetindo como oração. Pode ser? Amém. Aleluia. À mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não merecia estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. Bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma, o Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nosso Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tanto que tens nos dado. O tempo inteiro há algo que o Senhor está servindo a nós. Obrigado, Senhor, nada tem nos faltado. O Senhor tem agido como Pai da gente o tempo inteiro. O Senhor tem nos feito entrar na Tua casa e nos fazer sentir amados. Bendito seja o Senhor. Amém. Obrigado, irmãos. Você pode abrir sua Bíblia agora em João capítulo 11.
Que bênção estarmos juntos. Aleluia. Está sendo passada aí a prancheta da torre, por favor. Com o mínimo de distração possível, assine aquele horário que você pode vir. Todos acharam João 11? Vamos ler a partir do verso 45, com bastante atenção. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Está se referindo esse texto à ressurreição de Lázaro. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós não sabeis, nem considerais, que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuraram Jesus e, estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, uns dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amados, posso pedir para você me ajudar a pregar hoje? Eu preciso da sua ajuda. Preciso que você preste toda a atenção possível, que você tente não distrair. Eu não pretendo falar muito, mas o que eu quero falar hoje é muito caro para mim. E eu quero muito conseguir comunicar isso ao seu coração pelo Espírito Santo. Você me ajuda? Amém? Nós temos falado de mesa nos últimos 3 domingos, esse é o 4º, salvo engano. E temos falado de mesa como o símbolo de uma aliança que gera um relacionamento de intimidade. Falamos sobre aquela mesa
que Deus estabeleceu que devia estar no tabernáculo. Aquela mesa que falava da provisão de Deus para os seus e por isso se colocava nela. Os pães da presença. Falamos também da mesa que o rei Davi providenciou para Mefibosete, lembrando da aliança que tinha com Jonatas. Mefibosete, aquele que eu falei aos irmãos, era um improvável. Ele não deveria se sentar à mesa do rei, mas ele sentou-se na mesa do rei por iniciativa do rei. E aquela mesa falava de como nós todos somos indignos, na verdade, e nós só estamos na mesa do rei por iniciativa do rei, que abriu um caminho e que nos tornou capazes, pelo seu poder e graça, de nos sentar à sua mesa. Falamos também da mesa do Senhor, aquela de João 13, em que Jesus mandou preparar e providenciou pão e vinho e ali conversou com os seus discípulos, mesmo sendo aquela mesa, uma mesa onde se sentaram pessoas problemáticas como eu e como você. Desculpa, não sei você, mas eu sim. Todos nós temos na Bahia a gente fala, nossos perrengues. Mas naquela mesa Jesus não excluiu ninguém. Mas todas essas mesas falam de mesas que Ele prepara, Ele providencia. E na última semana, Marion nos trouxe uma palavra extremamente especial e poderosa, falando do sentido eterno de todas estas mesas, que é aquela mesa que nós vamos nos sentar na eternidade, no dia das bodas do Cordeiro, quando Jesus voltar. Aleluia! Vamos lembrar, né? Vamos dizer? Aleluia! Aleluia! É aquela mesa que nós estamos lembrando e apontando para ela quando praticamos todas as mesas em nossa vida, em nossas rotinas, em nossos relacionamentos. Mas hoje eu quero inverter o sentido da palavra. Todas estas mesas são mesas que Ele prepara para nós. Hoje eu quero muito que o nosso coração se abra para perceber que tem algo muito especial que só a igreja pode fazer. Só o povo de Deus pode fazer. Que é oferecer uma mesa para o Senhor. Nós temos o hábito de sempre estar diante das nossas necessidades. Sempre estarmos clamando ao Senhor que nos sirva alguma coisa. E isso não tem problema nenhum, porque Ele é nosso pastor. E Ele é o nosso pastor, e nele a gente não sente falta de nada. Mas existe uma atitude que só a noiva pode ter em relação ao noivo, porque só ela o conhece a esse ponto. É quando as nossas necessidades não se tornam o centro de nossa oração, as nossas necessidades não se tornam o centro de nosso culto, a nossa necessidade não se torna o que a gente mais fala, mas a gente está tão impregnado de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. A gente está tão embriagado pela presença dEle em nossa vida, que a gente não consegue ter tanta atenção para aquilo que nos falta, e a gente coloca a nossa atenção no coração dEle, e percebe como Ele está, e prepara uma mesa para Ele. Eu quero descrever um pouco essa situação que a gente leu aqui. Jesus estava há pouco tempo de ser crucificado. Ele tinha feito um milagre daqueles escandalosos, para quem não cria nele. Ele ressuscitou Lázaro depois de 4 dias de morto. E por causa daquele milagre, como se fosse a gota d'água da ira dos religiosos contra ele, porque Jesus, com sua mensagem, com suas obras, estava ameaçando o controle que os religiosos tinham sobre as pessoas, sobre a religião, sobre a relação das pessoas com Deus. Jesus estava ameaçando aquele controle que as pessoas tentavam ter, que os religiosos tentavam ter sobre a relação das pessoas com Deus. Então eles estavam muito furiosos. E depois da ressurreição de Lázaro, então, isso chegou no clímax, porque eles perceberam
Aleluia. Eles perceberam que Jesus era uma ameaça a toda aquela estrutura falsa, aquela religião falsa que não aproximava as pessoas de Deus de verdade. Que bom que eles perceberam. E aí eles armaram, eles estavam muito furiosos. E eles deliberaram que quem achasse Jesus deveria prendê-lo. O sumo sacerdote deu uma palavra que ele, o próprio sumo sacerdote naquele ano, entendeu uma coisa. Mas aí João nos avisa que aquela era uma fala que o próprio Deus tinha colocado dentro dele e ele não tinha discernido. A fala era: é melhor que morra um por toda a nação do que toda a nação venha a morrer. Na cabeça do sumo sacerdote vamos matar ele, porque Roma, se tiver uma grande confusão aqui, Roma pode não gostar da confusão e nos tirar do nosso posto e tirar a autoridade que nós temos sobre o povo. Ele achou que era aquilo, mas na verdade Deus estava dando outro testemunho a respeito daquela fala do sumo sacerdote. E o testemunho era a cruz. O testemunho era: sim, é melhor que morra um por todos do que todos morrerem. Você entende como isso nos atinge? Era melhor ou não era melhor que Jesus morresse? Alô? Ah, é? Sim, essa era a vontade de Deus. Que Jesus morresse para salvar todos os seus. Todos os seus espalhados por todas as nações, em todos os tempos, têm o privilégio da salvação, porque ele morreu. E aí soltaram esse aviso de prisão: vão, e quem achar ele, prenda-o. Eu queria sua atenção para um detalhe aqui. Como você acha que Jesus se sentiu? Como você acha que Jesus se sentiu andando no meio do seu povo e o povo olhando para ele com vontade de matá-lo? Como você acha que Jesus se sentiu? Ele que tinha vindo para os seus, mas os seus o estavam agora rejeitando. E Jesus vai para uma cidade e se abriga naquela cidade, se esconde naquela cidade, a cidade de Efraim. Ficou ali, não sei o que ele fez, não sei como ele estava, mas eu imagino que ele andando no meio dos seus, enfrentando toda aquela resistência, não foi fácil para ele estar ali. Eu queria que você percebesse a voz do Espírito aqui, falando no seu coração. Sempre foi desejo de Deus, antes de vir e consumar todas as coisas que vão atingir toda a terra, ter na terra um povo, uma casa, um ambiente, onde ele fica e não enfrenta resistências. Um povo que ele pudesse dizer assim: meu povo, eu sou o seu Deus. Isso não é a cara de um lar? Isso não é a cara de uma casa? Esse ambiente onde a gente chega e é acolhido, é abraçado. A gente está no nosso lugar quando chega em casa. Uma coisa é você estar no trabalho, que talvez tenha um ambiente muito hostil, onde as pessoas resistem, onde tem muito problema, onde tem enfrentamentos, confrontos. Aí você chega em casa, se a sua casa é esse lugar, como Deus planejou, e aí você chega em casa e você chega no seu lugar e você respira. Eu dou graças a Deus pela minha casa. Eu dou graças a Deus pela minha casa. E eu estou falando daquela casa que eu tenho, eu, Neilza, Davidson e Jennifer, e com sua licença, eu estou falando desta casa. Aleluia.
Eu já lhe disse que eu gosto da gente. Que bom que a gente tem um lugar onde a gente chega e não há resistências. E nós somos acolhidos, abraçados, animados. Tem um dia ou dois, especialmente, que eu chego em casa depois de atender muitas pessoas num serviço de capelania. Normalmente eu ouço histórias muito complicadas e eu tenho que cuidar daquelas pessoas ali e aconselhar. Normalmente eu chego em casa nesse dia e Neilza já pergunta: e aí, bem, como foi hoje? Ela já vê na minha cara o que aconteceu, os sofrimentos, as histórias. Ela diz: me conta o caso de hoje. Como está seu coração hoje? E ali a minha esposa me serve na mesa um consolo sobrenatural, junto com minha filha e meu filho. Que bom ter uma casa. Agora você imagina esse Deus que trabalhou o tempo inteiro para ter esse lugar. Não um lugar para resolver problema o tempo todo. Não um lugar para resolver brigas, picuinhas e para resolver pendências o tempo todo. Não esse lugar em que ele tem que convencer, mas esse lugar onde ele pode ser pai, a curtir o relacionamento com seus filhos. Esse Deus que sempre desejou ter esse lugar, para relacionar, para conviver, para se revelar a nós e nos suprir de absolutamente tudo pela revelação dele mesmo. Agora, ele está aqui na terra como homem e ele está enfrentando, olhando nos olhos daqueles que deveriam recebê-lo. Ele olha nos olhos daquelas pessoas e o que elas querem fazer? Elas querem matá-lo. E aí Jesus se esconde, se refugia. Mas aí ele se lembra de uma casa, aleluia, uma casa diferente. E ele se lembra da casa de Lázaro, Marta e Maria. E eu quero te lembrar, que casa era aquela? Ele sai de Efraim, ele sai de um refúgio solitário e vai para um refúgio de comunhão. Você já procurou um refúgio solitário e percebeu que não resolveu? Tem uns fazendo assim. Aí você fica com medo, fica meio amedrontado, e aí você fica sem saber exatamente o que fazer. Eu não estou dizendo que foi assim com Jesus, só estou tentando aplicar isso na nossa vida. E aí você vai e você... Tudo bem, até vai no lugar secreto e ali você se derrama diante do Senhor, mas logo o próprio Senhor diz: agora vai para os meus braços. E quando ele fala vai para os meus braços, ele mostra rostos para você. Já passou por isso? Tomara que você passe sempre. E aí Jesus se lembra, depois do lugar secreto no refúgio isolado de Efraim, ele se lembra de uma casa que não era uma casa perfeita. Diga aleluia, diga. Que bom que está assim. Não há registro da história toda da família de Lázaro. Há uma descrição de 3 irmãos. Não sei qual era a situação do casamento dos pais, se eram órfãos, não sei, talvez alguém aí saiba. Mas eu quero lhe dizer que Jesus visita esta casa por causa de 3 pessoas. Quem eram as 3 pessoas? Escute com atenção. Lázaro, em João 11:11, ele chama de amigo. Ele diz: Lázaro, nosso amigo, morreu. Quem era Lázaro? Amigo. Marta era aquela que o servia. Quem era Marta? A serva. E a terceira, Maria, quem era ela? Diga: a apaixonada, a adoradora. Lembra que ela faz aquela adoração fantástica e exagerada para alguns? Ela derrama
um nardo, um perfume, um unguento cheiroso e caro. Ela lava os pés de Jesus. Isso está antes de João. Escute, isso está antes de João 13. João 13 é quando Jesus lava os pés dos discípulos. Agora em João 12, ele tinha uma casa onde alguém já tinha descoberto a melhor parte. O que era melhor fazer? Ao invés de esperar que Jesus se levante, ele não disse que ele é um Deus servo, então tá bom, Jesus, vem lavar meu pé, me dá a minha necessidade de hoje. Tinha uma casa onde uma mulher adoradora, marcada por ele, pegou perfume. Que água que nada, água é muito barato. Água é comum. Quero perfume. E ela então se dobra e lava os pés dele com o perfume, adora ele, se prostra diante dele, se rende a ele. Você imagina, então agora, que casa maravilhosa era esta? O que tinha nessa casa? Um amigo, uma serva e uma adoradora. Você não acha que isso é uma perfeita definição de igreja? O que é igreja? É um lugar de servos do Senhor, que o adoram apaixonadamente, ao ponto de Ele nos chamar de amigos. Aleluia. Eu quero que a minha casa seja assim. Eu quero que seu coração agora comece a acelerar a noiva. Eu quero que o seu coração perceba que sim, o nosso pastor está sempre pronto a nos suprir, mas é uma atitude tão preciosa que pode mudar muito o ambiente de nossos relacionamentos, mudar muito o ambiente de nossas casas, mudar muito o ambiente de nossa congregação, melhorar muito o nosso ambiente. É uma atitude em que eu venho aqui para oferecer a Ele meu serviço, minha adoração e minha amizade. Então era uma casa onde Jesus descansava, porque não havia resistência ali. Agora imagina comigo como foi para Jesus chegar naquela casa, depois de tentar o tempo inteiro se esconder daqueles que queriam matá-lo. Aí ele chega numa casa onde alguém faz uma mesa que era uma homenagem a ele. Eu queria estar lá naquele dia. Um poeta chamado Stênio Márcio escreveu uma canção que eu gostaria de ter escrito. Falando dessa situação, ele escreveu assim: entra, mestre, a casa é sua. Percebo que você está cansado, abatido e rouco. Dorme um pouco, mestre. Aí na outra estrofe ele canta: acorda, mestre, desculpa, mas a multidão está aí fora. E ele faz uma pergunta: mestre, eu te vi dormindo e eu tenho uma dúvida. Com o que é que você sonha? Você sonha com o céu ou você sonha com a cruz? É uma outra abordagem da nossa relação com Deus, em que eu não quero apenas dar para Jesus as muitas demandas que eu tenho. Eu quero oferecer a Jesus um ambiente de paz e tranquilidade, aonde Ele é o centro das atenções. Então Jesus descansa. Eu quero te lembrar uma coisa: o que é esse descanso? Eu fiquei perguntando: Senhor, como que aquela casa era um lugar de descanso para você? E aí o Senhor me lembrou do Salmo, em que o salmista disse: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, que atitude, que darei ao Senhor. E aí normalmente a gente fica com aquela sensação de: mas eu não sou digno de dar nada ao Senhor, Ele é digno. E eu quero te dizer uma coisa libertadora nesta manhã: para de querer produzir dignidade em você. Amém?
Ai meu Deus, eu quero ser digno, então eu vou fazer 10 orações, pregar para 20 pessoas, vir 20 cultos. Isso é balela, isso não te faz digno. Digno por sua própria natureza, somente o Senhor Jesus é. Diga comigo, Ele é digno. Ninguém mais é digno. Agora, esse que é o único digno, nos lavou pelo seu sangue. E Ele nos dignificou. Ele nos justificou. Ele acabou com os meus pecados e com a minha tentativa de justiça própria, porque isso faz mal para Ele. Porque enquanto eu estou tentando produzir dignidade em mim, eu não estou contemplando a dignidade dele e me satisfazendo nela. Eu preciso me satisfazer na dignidade dele, porque assim eu ando com ele e ele produz em mim uma vida condigna, coerente com quem ele é. E aí acho que o Senhor me lembrou. Quando é que Deus descansou? Depois de ter feito todo o trabalho por 6 dias, no 7º dia Ele descansou. Então eu quero ir já para a aplicação prática dessa palavra. Você sabe como fazer uma casa que dá descanso a Ele? Eu já falei sobre Lázaro, Marta e Maria, amigo, serva e adoradora. Ser assim. Mas eu tenho algo que eu quero especificamente deixar lançado no seu coração. Sabe o que produz descanso em Deus? É quando Deus trabalha para fazer algo na vida da gente e a gente não resiste a Ele. No 6º dia Ele faz e no 7º a gente deixa Ele descansar. Deus não espera que sejamos casas perfeitas, nem uma igreja que nunca erra. Mas Deus espera que nós sejamos famílias, pessoas, congregação, igreja, que não lhe resista. Mas que deixe Ele fazer o trabalho que Ele quiser fazer. Então quando Ele faz o trabalho, você diz, sim, Senhor. Amém, Senhor. Então, como fazer para preparar uma mesa para Ele? Tem sido essa a minha pergunta das últimas semanas. Senhor, como que eu faço para preparar uma mesa para você? E a resposta que tem me vindo é, Tony, não me resista. Engraçado, Ele não tem me dito, não peque. Eu já sei que eu não devo pecar, tá bom? Mas não é isso que Ele tem repetido para mim. O que Ele tem repetido para mim é, Tony, não me resista. Deixe eu fazer o meu trabalho em você. E eu quero que você, igreja linda, ouça Ele falar isso para você agora. Não me resista. Deixe eu fazer o meu trabalho em você. É esta mesa que Ele espera que apresentemos a Ele. Irmãos, não há nada que nós possamos oferecer a Ele que dele não tenhamos recebido. Mas há uma coisa que traz descanso, que é Deus fazer o que Ele quer fazer, sem que a gente fique brigando com Ele, argumentando com Ele. Por exemplo, Ele não falou para a gente ser servo, então vamos ser uma igreja de servos. Vamos deixar a coisa mais pessoal. Eu vou te fazer alguns convites, agora você fala assim, eu vou. Se for verdade, beleza? Vamos ser uma igreja de servos. Vamos ser como Marta e servir o nosso Senhor com alegria. Nós estávamos lá no encontro de crianças e tinha casais, até casais mais ou menos idosos, e crianças e adolescentes e jovens servindo as crianças. Que coisa linda ver aquilo, uma geração junto com a outra. Elas não estão preocupadas em ocupar o seu lugar, mas elas estão ocupadas em servir. Obrigado, irmãos, casais e jovens que serviram as crianças ali. Tivemos aqui o bazar com os irmãos servindo. Obrigado, Suzana, Zé Roberto, que promoveram aquilo. Tivemos o jantar dos pastores na terça-feira, que coisa linda, uma equipe de cozinha maravilhosa e vários jovens uniformizados servindo aos pastores da cidade. Que impacto maravilhoso!
Vamos levar isso lá para casa. Sirva a sua esposa no dia do encontro de mulheres. Ontem eu até lavei roupa. Se a roupa vai poder ser usada depois da minha lavagem, eu não sei. Uma atitude de servo é uma atitude que não se vale do direito. Eu quero, eu tenho. Vamos ser gentis, irmãos, para que a presença de Deus entre nós flua e Jesus não tenha que argumentar com a gente que a gente está sendo grosseiro com o outro. Vamos ser uma igreja que frutifica, porque a paixão por Jesus leva a você ter compaixão das pessoas. Estamos falando do nosso projeto Colheita 2025. Vamos pregar o evangelho, vamos sair dos pés dele e ir até as pessoas e depois voltar aos pés dele. Adoração implica em proclamação, porque não é possível que eu tenha contato com o coração de Deus e não ame as pessoas. Vamos ser uma igreja. A gente tem falado tanto de família, né? Vamos ser uma igreja em que maridos, quando Deus trata com você, marido, para você ser como Ele disse, seja. Não resista a Ele não, não dê muito trabalho a Ele não. Amém, maridos? Eu vou, maridos. Ser um marido como Ele quer, eu vou. Minhas irmãs, sejam esposas. Meus irmãos, sejamos amigos uns dos outros. E eu poderia ficar dizendo aqui várias coisas, mas eu vou parar, porque nós temos que ceiar. Eu só quero pedir que você faça uma reflexão antes de eu parar. Quando Ele trabalha na sua vida, tem alguma coisa que Deus está falando com você hoje, na última semana? Quando Ele trabalha na sua vida, você dá mais trabalho? Ou você aceita o que Ele quer fazer? Sabe aquilo que você foi corrigido, que você foi ensinado, está sendo ensinado? Sabe aquilo que Ele está falando com você, igreja linda? Quando Ele falar, sirva uma mesa para Ele. A mesa da mansidão e da humildade. Aí Ele vai descansar daquelas muitas coisas aí fora que Ele tem que lidar, porque as pessoas lhe resistem. Os povos estão amotinados, as nações estão resistindo a Ele, mas que Ele tenha nesta terra uma nação que não resiste a Ele. Quem faz parte dela? Você pode fechar os seus olhinhos, por favor? Feche os seus olhinhos lindos. Faça uma oração ao Senhor agora. Faça a pergunta que eu tenho feito, porque aí Ele vai responder para você muito pessoalmente. Senhor, como eu posso fazer uma mesa para você? Senhor, como eu posso fazer uma mesa para você? Oh, Espírito Santo, obrigado. Nós queremos render a Ti todas as nossas forças nessa hora. E dizer assim, Senhor, como Tua noiva, como Tua igreja, como Teu povo, nós Te apresentamos nossos corações. Nós Te apresentamos nossa vida. E eu quero dizer para o Senhor, eu não quero resistir ao Senhor. Eu quero ser fácil. Eu quero ser fácil para o Senhor. Eu quero que o Senhor tenha tranquilidade para trabalhar comigo. E quero que depois que o Senhor tratar algo comigo, daquilo o Senhor possa descansar. E eu Te adorar, e Te adorar, e Te adorar. Oh Senhor, vai tirando agora, Senhor, todas as nossas resistências, as desconfianças, esse nosso senso de direito exagerado,
A gente quer ter o senso de adoração maior do que o senso de direito. A gente quer curtir, aproveitar a graça. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor. Imagina o Senhor olhando para você, amado, e você não ter para Ele um rosto de quem resiste, mas o seu rosto ser um rosto de paz para Ele. Como Ele vai poder trabalhar ainda mais, como Ele vai poder realizar mais, como você vai conhecê-lo mais, como nós vamos ter uma congregação que ainda mais da presença dEle usufrui, mais do caráter dEle experimenta.